Imagine um homem enfrentando a morte com um sorriso, enquanto um império treme diante de sua fé. São Brás, um santo do século IV, desafiou Roma com um segredo que mudou a história. Por que sua coragem ainda ecoa em nossas almas? Que minha vida seja uma chama que nunca se apaga, ele disse. Quer descobrir o milagre que fez multidões acreditarem no impossível? Fique até o final, essa história vai acender algo dentro de você. Era o início do século IV, em Sebaste, uma cidade fria e empoeirada no coração da Armênia. O Império Romano, sob o jugo do imperador Diocleciano, estava em guerra, não apenas contra seus inimigos, mas contra algo muito mais perigoso: a fé cristã. Imagine o cheiro de fumaça no ar, o som de correntes arrastando pelo chão e o medo pulsando nas veias de quem ousava professar o nome de Cristo. Nesse cenário, vivia Brás, um médico respeitado, um homem de mãos calejadas e olhos gentis, que curava corpos, mas também almas. Sebaste não era um lugar para os fracos. As ruas estreitas ecoavam com os gritos dos condenados e o ar carregava o peso da traição. Diocleciano havia decretado que todo cristão deveria oferecer sacrifícios aos deuses pagãos ou enfrentar morte. Templos brilhavam com estátuas de mármore, mas as fogueiras ardiam com os corpos daqueles que se recusavam a ceder. Famílias eram separadas, crianças choravam por pais arrastados à noite e os altares cristãos eram profanados. Brás via tudo isso. Ele caminhava pelas vielas, sentindo o olhar dos soldados romanos, sabendo que cada cura que realizava, cada oração que sussurrava era um ato de rebelião. Mas ele não parava. Por quê? Porque para Brás, cada vida salva era uma vitória contra o império. Ele sabia que o preço de sua fé poderia ser sua vida, mas algo dentro dele queimava mais forte que o medo. Uma chama que nem o imperador podia apagar. Brás não era apenas um curador. Ele era um cristão fervoroso, alguém que via em cada doente a face de Deus. As pessoas sussurravam sobre ele nas tavernas e nas praças. Esse homem tem algo diferente. Ele não teme nada. Mas o que ninguém sabia é que Brás carregava um segredo. Em suas noites de oração, ele ouvia uma voz. "Você será a minha testemunha", dizia a voz, clara como um som de sino. Ele sabia que o chamado não era para uma vida tranquila, mas para algo muito maior e muito mais perigoso. Com um vento suave, como uma respiração divina, misturado com o silêncio de uma caverna, nas noites escuras, Brás se retirava para uma caverna nos arredores de Sebaste, longe dos olhos dos espiões. Ali, sob a luz tremilejante de uma lamparina, ele enfrentava suas dúvidas. "Por que eu, Senhor? Sou apenas um médico, não um guerreiro." A caverna cheirava a terra úmida e o frio cortava sua pele, mas era ali que ele sentia Deus mais perto. Ele se lembrava das palavras do Evangelho: "Quem quiser me seguir, tome sua cruz." Mas carregar essa cruz significava abandonar tudo, sua casa, sua segurança, talvez até sua vida. Brás imaginava os rostos dos doentes que curara, as famílias que o olhavam com esperança. Será que ele poderia traí-los? Será que poderia trair a voz que o chamava? Ele caiu de joelhos, as mãos tremendo, e orou até o amanhecer. Quando o sol nasceu, ele sabia. Sua vida não lhe pertencia mais. Por que Brás, um homem que poderia ter vivido em paz, escolheu um caminho que o levaria direto para a arena dos mártires? Vamos mergulhar mais fundo. Som de uma multidão agitada, com uma mãe chorando ao fundo. Um dia, uma mulher desesperada correu até Brás, carregando nos braços seu filho pequeno que engasgava com uma espinha de peixe cravada na garganta. A multidão se amontoava, os olhares pesavam e o ar parecia sufocante. "Salve meu filho!" ela implorou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Brás, com uma calma que parecia vir de outro mundo, colocou as mãos sobre o menino, fechou os olhos e orou: "Senhor, tu que tudo podes, liberta esta criança." De repente, o menino tossiu, a espinha voou de sua boca e ele respirou novamente. A multidão ficou em silêncio, atônita. Um milagre! O milagre do menino espalhou-se como um raio por Sebaste. Nas casas humildes, os cristãos se reuniam em segredo, contando a história com olhos brilhando de esperança. "Brás é mais que um médico", diziam. "Ele é um sinal de que Deus não nos abandonou."
Até os pagãos, curiosos, começaram a procurá-lo, atraídos por rumores de curas impossíveis. Brás não buscava glória. Ele caminhava entre os pobres, tocava os enfermos e falava de um Deus que amava mesmo os mais frágeis. Cada cura era um desafio ao império, cada oração um grito de resistência. Uma mulher, curada de uma febre mortal, disse a ele: "Você nos faz acreditar que o céu está mais perto do que imaginamos." Essas palavras, guardadas em seu coração, o sustentariam no que estava por vir. Esse momento mudou tudo. A fama de Brás se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas começaram a chamá-lo de o Santo da Garganta, e multidões vinham de longe para receber suas bênçãos. Mas com a fama veio o perigo. Os governadores romanos, fiéis aos deuses pagãos, não toleravam homens como Brás. Ele era uma ameaça, um símbolo de resistência. Enquanto os cristãos viam nele esperança, os romanos viam rebelião. Certa noite, sob uma chuva torrencial, uma viúva bateu à porta de Brás. Seu filho, um jovem pastor, havia sido atacado por um lobo e jazia à beira da morte, com a garganta dilacerada. "Você é minha última esperança", ela chorou, com a voz rouca de desespero. Brás, exausto, olhou para o jovem, cujo sangue manchava o chão de terra. Ele colocou as mãos sobre a ferida, fechou os olhos e orou com uma intensidade que fez o ar parecer vibrar. "Senhor, que tua luz restaure o que foi roubado." De repente, o jovem abriu os olhos, respirou fundo e a ferida começou a se fechar. A multidão que se reunira na porta gritou de espanto. "É um sinal!" exclamaram. Esse milagre, menos conhecido, mas registrado em antigos relatos cristãos, selou a fama de Brás como um homem tocado por Deus, mas também selou seu destino, atraindo ainda mais a ira dos romanos. Brás sabia que estava sendo vigiado. Ele sentia os olhares dos espiões nas ruas, ouvia os sussurros dos traidores, mas ele não fugiu. Por quê? Porque Brás acreditava em algo maior que a própria vida. Ele dizia: "A verdadeira cura não é do corpo, mas da alma que se entrega a Deus." Essa frase, encontrada em registros antigos, ecoava em seus sermos. E é aqui que a história toma um rumo que vai te arrepiar. Som de correntes e o rugido de uma multidão em uma arena. Em 316, os soldados romanos bateram à porta de Brás. Ele não resistiu. Levado perante o governador Agrícola, Brás foi confrontado. "Renuncie a esse Cristo, ou morra." A multidão ao redor gritava, exigindo sangue. Mas Brás apenas sorriu. "Meu Deus é maior que seus deuses de pedra", ele disse com uma voz que cortava o silêncio como uma lâmina. O governador, furioso, ordenou que ele fosse torturado. Imagine a cena: Brás com o corpo ferido, sendo arrastado para uma masmorra. Eles o penduraram num tronco e rasgaram sua carne com pentes de ferro. O sangue escorria, mas ele não gritava. Em vez disso, ele orava: "Senhor, dá-me força para ser tua testemunha." Os carrascos, perplexos, não entendiam como um homem podia suportar tanto sofrimento com tamanha paz, como hinos cristãos recuando em uma catacumba. Enquanto Brás enfrentava seus últimos momentos, algo extraordinário acontecia em Sebaste. Os cristãos, escondidos em porões e catacumbas, começaram a contar sua história. "Ele não cedeu", sussurravam. "Ele enfrentou o império e venceu." Mesmo antes de sua morte, Brás já era mais que um homem, ele era um símbolo. Pequenos grupos se reuniam em segredo, acendendo velas em sua homenagem, orando por sua força. Uma mulher idosa que ele havia curado anos antes disse: "Brás nos mostrou que a fé é mais forte que a espada." Essas palavras, transmitidas de geração em geração, começaram a moldar o culto a São Brás. Seus seguidores acreditavam que sua coragem havia acendido uma chama que nem Roma poderia apagar. E quando a notícia de seu martírio se espalhou, essa chama se transformou em um incêndio que atravessaria séculos. Mas o pior ainda estava por vir. Agrícola, determinado a quebrar Brás, ordenou que ele fosse jogado em um lago para morrer afogado. Aqui vem a parte que ninguém espera. Quando Brás foi lançado nas águas geladas, algo impossível aconteceu.
ele não afundou. Ele caminhou sobre as águas, como se o próprio Deus o sustentasse. A multidão na margem ficou em choque. Até os soldados hesitaram. Mas o governador, cego pela raiva, ordenou sua execução final. Em 3 de fevereiro de 316, Brás foi decapitado. Antes de morrer, ele olhou para o céu e disse suas últimas palavras: "Que minha vida seja uma chama que nunca se apaga." Essas palavras, registradas por testemunhas, ecoam até hoje na tradição da bênção de São Brás, onde velas cruzadas são usadas para proteger contra males da garganta. A história de São Brás não terminou com sua morte. Pelo contrário, ela apenas começou. Séculos depois, em igrejas ao redor do mundo, fiéis ainda se reúnem no dia 3 de fevereiro para a bênção de São Brás, pedindo proteção contra doenças da garganta. Mas o verdadeiro legado de Brás não está apenas nos milagres. Está na coragem de um homem que, diante da morte, escolheu a fé. Você já parou para pensar no que daria sua vida? Brás nos ensina que a verdadeira força não vem de evitar a dor, mas sim de enfrentá-la com um propósito maior. Ele foi um médico, um bispo, um mártir, mas, acima de tudo, foi um homem que acreditava que uma única chama pode iluminar a escuridão. A história de São Brás não é mais do que um relato do passado. É um convite para você olhar para dentro de si mesmo. O que te faz levantar quando tudo parece perdido? O que te dá coragem para enfrentar seus próprios impérios? Talvez, como Brás, você também tenha uma chama na alma, esperando para ser acesa. Se essa história te tocou, é porque ela precisava chegar até você. Comente abaixo. O que você faria no lugar de São Brás? E, se tiver coragem, se inscreva no canal, porque histórias como essa, elas mudam vidas. Até a próxima, e que a chama de São Brás ilumine seu caminho.